Marcos Piangers nasceu em Florianópolis. Formou-se em jornalismo e ingressou no Grupo RBS, o maior grupo de mídia da região sul do país. Desde 2001, trabalha com comunicação jovem e plataformas digitais. Participa do programa Pretinho Básico, um fenômeno de audiência e ganhador do prêmio Melhores 2014 do iTunes. Dinâmico, cobriu Olimpíadas e Copa do Mundo. Deu aulas sobre humor e pensamento criativo. Atua na maior produtora de conteúdo jovem do Sul e é repórter no programa Encontro, de Fátima Bernardes. Seus vídeos na internet possuem mais de 30 milhões de visualizações. Mas Marcos Piangers se orgulha mesmo de ser pai. A paixão pelas suas duas filhas é tanta que o levou a escrever o livro O Papai é Pop, um best-seller cuja venda ultrapassou 60 mil cópias no Brasil. E mais recentemente, lançou O Papai é Pop 2. Tamanho foi o sucesso do livro que o levou ao palco do TED, uma das maiores conferências sobre ideias no mundo. Feito esta introdução, chamemos ao palco Marcos Piangers. Uhul! Obrigado, pessoal. Vocês são os fofos, viu? Obrigado àquela galerinha ali que já pediu autógrafo, tudo. Muito massa. Obrigado, de verdade. Vocês são muito legais. Obrigado pelo convite para estar falando aqui no Talk 2016. Fico feliz de estar aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. O Rio Grande do Sul é a minha casa, eu trabalho lá no Sul, lá, enfim, todo o meu trabalho acaba sendo lá embaixo do país e às vezes eu não tenho oportunidade de vir conversar sobre o Papai é Pop aqui mais para o centro, para o sudeste. Bom, eu sou o Piangers, eu trabalho com televisão, rádio, jornal, internet há mais de 10 anos. E aí esses dias eu fui na escola da minha filha, ela tem 11 anos, e eu fui falar sobre a sua profissão. É tipo o dia do pai falar sobre a sua profissão. Então foi lá um dentista, foi muito maneiro o dentista, porque ele falou que arrancava uns dentes, tinha cárie. Aí foi lá um cirurgião e ele disse, eu arranco o coração das pessoas, muito legal também. E aí fui eu falar que tem um microfone e entrevisto pessoas, que não é tão legal. E aí eu falei para aquelas crianças, todas de 11 anos, eu trabalho na Globo, trabalho com a Fátima Bernardes, e todas aquelas crianças de 11 anos olharam para mim e disseram assim, quem, tio? Não tô ligado. Você conhece a Kéfera? É isso que eles fazem. Basicamente, todo mundo assiste vídeo no YouTube hoje em dia. E a mídia ela está se transformando. Eu aprendo muito com as minhas filhas para entender para onde as coisas vão. As pessoas acham que crianças são essas figuras que só tem que aprender, que uma criança pequena ou um bebê não pode ensinar um adulto. Mas eu discordo. Eu acho que a gente devia prestar mais atenção nas crianças porque elas têm muitas coisas para nos ensinar. E foi o que eu tentei fazer nos últimos 11 anos. A minha primeira filha nasceu dia 20 de março de 2005. E eu me lembro quando a minha namorada, na época eu tinha 23 anos, e ela me disse que ela estava grávida. E ela me disse chorando, ela ficou super nervosa, e eu fiquei de boa. Sabe por quê? Porque os caras não estão ligados nas paradas, velho. Os homens não são preparados para ter filho, para ser pai, velho. Desde pequenininho, as meninas elas são preparadas para brincar de boneca, brincar de casinha, coisa e tal, bibibi, bobobó. E o gurizão jogar futebol, quebrar tudo, né? Quebrar as coisas. Então assim, a gente desde pequeno não é preparado para ser pai. Ninguém incentiva, você vai trocar muita fralda, você vai ser um super pai. Ninguém fala isso para as crianças. Todo mundo fala para as meninas, né? Você vai ser uma super mãe, você vai encontrar um príncipe encantado, né? Você vai ter um bebê lindo. Mas para os homens não. Então quando a minha namorada ali disse que ela estava grávida, eu falei assim, beleza, de boa, porque é você que vai cuidar. Porque pelos próximos 9 meses, sabe o que eu vou ficar fazendo? Bebendo cerveja e jogando videogame com meus amigos e jogando futebol. E pelos próximos 9 meses foi isso que eu fiz. Eu fiquei basicamente bem de boa, a minha mulher passando por todo aquele processo, porque é muito duro para a mulher passar pela gravidez. Especialmente quando não é uma gravidez planejada, você fica chocada com as coisas que acontecem. A minha mulher estava prestes a ser contratada numa instituição de ensino e não foi contratada porque engravidou. Então começa a mudar a relação dela com as amigas também, porque as amigas não tinham filhos e ela estava grávida, ela ia ser a primeira da turma dela a engravidar. Muda o corpo dela, né? Muda completamente fisiologicamente o corpo dela. A minha mulher desenvolveu um chulé horrível.
Horrível! Eu passava talco, vinagre, com medo do chulé passar para minha filha. Sabe, o meu maior medo é que fosse o chulé hereditário. Então, era todo um acontecimento, uma experiência que passava na vida da minha esposa, que eu fiquei meio alheio. E eu falo isso com arrependimento, porque de fato eu não fui preparado. Eu não tive pai, a minha mãe me criou sozinho. A minha mãe, quando ela engravidou, o meu pai biológico abandonou ela. E aí a minha mãe, ela me criou por um bom tempo sozinha, mas ainda com uma esperança do meu pai biológico aparecer e ajudar nas coisas, porque é muito duro para uma mulher, além de passar por tudo isso, ainda tem que sustentar uma casa e tudo mais. E a minha mãe contou uma história, eu com 2 anos de idade, indo caminhando na praia lá em Floripa, indo de barraca em barraca, e aí em determinado momento alguém me deu picolé de morango, e aí eu pirei, e eu ia de barraca em barraca pedindo picolé de molango. Aí em determinado momento alguém me deu uma caipirinha, e eu pirei, e aí eu ia picolé de molango ou caipirinha, cerca de 2 anos de idade, e eu fui batendo de barraca em barraca, pedindo picolé de molango ou caipirinha, e a minha mãe solteira, mãe solo, fazendo tudo por mim, caminhando atrás de mim para eu não me perder pela praia. E aí eu encostei num cara, e era o meu pai biológico, na praia. E ele me olhou para minha mãe, reconheceu e virou a cara, ignorou. A partir daquele dia minha mãe disse assim: mano, então não tem pai, então é tudo comigo. E aí foi tudo com ela. E ela cuidou de mim, ela foi mega guerreira, ela pagou todas as contas. Eu me lembro até hoje de um dia que eu tinha uma apresentação na escola, e aí aquelas apresentações de escola são meio constrangedoras, né? Tipo, um monte de criança ranhenta e tal, e só o professor cantando, na verdade, né? É sempre meio constrangedor. E eu me lembro que eu fiz a apresentação, era Dia das Mães, a minha mãe não estava lá, e eu me lembro de fazer a apresentação toda para uma cadeira vazia, e depois da apresentação todas as mães virem e pegarem seus filhos, e eu meio que ficar meio boiando, e aí a professora ficar ali do meu lado e dizer: vamos saindo da escola, daqui a pouco a tua mãe chega. E a gente foi descendo um lance de escada, outro lance de escada, outro lance de escada. E aí a gente, quando estava no último lance de escada, minha mãe chegou toda esbaforida, com bolsa e roupa e chave do carro, super atrasada, mas aquilo para mim foi suficiente, saca? A gente às vezes não sabe, você mãe solteira, você mãe, você pai, às vezes a gente não sabe o quanto pequenos momentos significam muita coisa para o filho. Ali eu vi, beleza, mano, não precisava ter visto a minha apresentação, você pelo menos tentou chegar, você estava aqui e tal. E eu me senti sempre abraçado pela minha mãe, eu tenho o maior respeito por tudo que ela fez por mim. Mas acontece que eu não, sim, como a maioria dos homens, não fui preparado para ser pai. E naquele dia 20 de março de 2005, quando a minha primeira filha nasceu, a gente estava preocupado com o coraçãozinho dela, porque tinha pouco líquido amniótico, e a gente estava sempre ouvindo o coração para ver se estava legal. E aí naquele domingo a gente não conseguiu ouvir o coração, e a gente correu para o consultório do obstetra, e o obstetra ouviu e disse: beleza, a Anitta está bem, a sua filha está bem, está tudo certo com ela. Mas já que é domingo e vocês me acordaram domingo de manhã, vamos fazer a cesárea. E aí eu falei: não, doutor, eu não estou preparado, me dá mais 9 meses. E aí é bizarro, cara, é bizarro. Alguém já participou de um parto aqui? Levanta a mão. Você não é muito nova? Não foi o seu? Tá, beleza. Na verdade todo mundo aqui participou de um parto, né? Só que saindo pelo buraco, né? É mais ou menos assim: você bota uma roupa branca ou azul, a sua mulher bota uma roupa azul, e aí a sua mulher fica numa posição super constrangedora, aí vem um médico com uma faca e corta a barriga dela, velho. É bizarro. E eles dizem que é o dia mais lindo da sua vida. Não é, mano? Sai uma parada toda sangrenta assim, velho. As pessoas dizem amor à primeira vista, parecia um alien. E eu não sabia se eu cuidava da minha mulher, que era o amor da minha vida, que era a pessoa que eu estava convivendo por muito mais tempo, ou daquele bicho saindo. A Anitta saiu assim, meio, parecia que estava montada num pônei. Parecia que ela, ela era muito esquisito. E aí, para quem não sabe, o parto é assim: eles pegam o bebê e jogam, o médico joga para uma pessoa, e aí a enfermeira pega no ar, limpa, joga para outra enfermeira que faz um monte de teste, e você fica naquele momento bizarro, tentando entender o que está acontecendo na sua vida. E aí piora, porque vem as visitas inconvenientes tossindo no seu bebezinho, e aí passa um dia inteiro, um monte de visita te visitando lá na sala, no quarto, e você tem que dar umas lembrancinhas e tudo mais. E aí depois chega a hora da noite, que você está exausto, a sua mulher está exausta, e aí a sua mulher precisa dormir,
E eu tive que cuidar da minha filha pela primeira vez. A primeira noite você tá com um bebê é super assustador. Minha filha estava dormindo, então estava tudo de boa, até que ela começa a chorar. E ela começou a chorar, o que eu fiz? Eu fui até o corredor do hospital e chamei a enfermeira. Falei, enfermeira, criança chorando. A enfermeira me olhou e falou assim, cara, que você está falando? Não, é que tem uma criança chorando, a minha filha, você é enfermeira, eu paguei por tudo isso aqui no hospital, então você cuida da minha filha. E a enfermeira disse, não é assim que funciona, mano. Agora é você que é o pai. Agora é com você. E eu fiquei chocado, mano. E aí eu fui pra lá. E aí, mano, você não sabe se é comida, se é cólica, se é, sei lá, sono, o que é, se é cocô. E o primeiro cocô é horrível. Horrível o primeiro cocô. É um cocô musgo preto que sai assim, não para de sair. Sério, vocês não estão ligados. Chama mecônio. Tem um nome para aquele cocô. Ele é tão horrível que botaram um nome, tipo Pokémon tem um nome. Aquele cocô recebeu um nome de tão horrível que ele é. E aí você limpa aquele primeiro cocô e você está tentando entender todo aquele processo e tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E a sua filha chorando e você tentando fazer ela dormir. E aí você consegue fazer a sua filhinha dormir pela primeira vez, naquela primeira noite. E você sente a pessoa mais forte do mundo, cara. Você sente o ser humano de verdade, cara. E eu sei que eu estou falando para uma galera mais jovem e que talvez esteja num momento que vocês meio que olham para os pais de vocês com desdém, tipo, meu pai não sabe de nada. Na real, o pai de vocês, tipo, sabe de tudo. Ele já fez um monte de festa, a mãe de vocês já fez um monte de história, tudo que vocês fizeram. O pai de vocês já fez sexo. Verdade, o pai e a mãe. Tudo que os pais fazem hoje por vocês e tudo que eles fizeram desde que vocês nasceram é por um desprendimento e um carinho e uma devoção bizonha que a gente só vai entender depois de ter filho. E foi ali que eu comecei a entender a minha mãe. Então a minha filha dormiu na primeira noite no meu braço, eu me senti super poderoso e eu pensei, peguei a manha. Não peguei, velho. No outro dia era outra manha, saca? No outro dia barriga para baixo, barriga para cima, cabeça para baixo, pezinho levantado, você tenta fazer de um jeito e de outro, todo dia é diferente, só que todo dia vai melhorando. Teve uma vez que a minha filha segurou na minha mão e eu me senti tipo o cara mais protetor, eu sou o herói dela. Teve uma vez que a minha filha começou a abrir o olhinho e me reconheceu e sorriu para mim. E foi só um músculo involuntário da bochecha dela, mas eu tinha certeza que era um sorriso para mim, sacou? E a primeira vez que ela falou papá, que foi pra comida. Mas eu escondia a comida e dizia o quê? Papá. E eu fui anotando todas essas experiências em pequenas frases, desenhos, para guardar isso, porque eu acho que cada história dessa é um presentinho que eles nos dão, que as crianças nos dão. E eu não queria me esquecer de nada disso. E foi legal, porque depois eu comecei a transformar isso em textos. Esses textos começaram a ser publicados no jornal, lá em Porto Alegre, no jornal Zero Hora. E eu tinha maior medo de falar disso, porque, falar bem a verdade, um homem que é pai, ele se sente meio solitário. Nenhum amigo meu nunca me disse, aí meu irmão, vamos trocar umas fraldas hoje. Não rola esse papo. O homem ele é treinado para outro tipo de coisa, ganhar dinheiro, pagar conta, jogar futebol, pegar mulher, né? As mulheres, elas têm essa sensibilidade muito mais aguçada e a gente tem muito o que aprender com as mulheres. Então, é meio solitário para um homem que gosta de cuidar das filhas, não ter com quem conversar sobre isso. Então eu escrevia por solidão. E esses textos começaram a ir para o jornal e encontrar uma audiência em pais que também estão participativos. Porque eu não tive pai, mas eu imagino, eu me lembro de pais dos anos 80 que eram tipo meio distantes assim. Era difícil um pai falar eu te amo, era difícil um pai, sabe, os pais eram tipo mafiosos, saca? Eu me lembro na casa dos meus amigos, a gente jogando videogame, o pai estava chegando, o pai está chegando! O barulho do pai chegando, o barulho da chave, a gente guardando todos os legos do meio da sala, sabe? Era um processo de medo, distanciamento. O pai não era aquela figura amorosa e carinhosa. E eu tenho a impressão que isso está mudando. Eu tenho a impressão que hoje os homens estão descobrindo o romantismo de criar filhos. Estão descobrindo o prazer, a delícia do cotidiano, cheio de dificuldades, mas ao mesmo tempo tão bonito e tão divertido e maneiro. E esses textos foram se transformando em
em crônicas, e as crônicas num livro, e o livro foi lançado no ano passado e vendeu mais de 100 mil cópias. Nesse momento ainda está no ranking da Veja, o Papai é Pop. E foi muito massa, porque eu comecei a receber histórias de pais do Brasil todo, contando as suas histórias com seus filhos e contando como eles também estavam solitários por não ter com quem conversar, ou não ter uma referência do que é ser um pai mais participativo e mais amoroso. E nesse processo eu aprendi muita coisa, mas eu queria mostrar o vídeo que a gente usou para lançar o Papai é Pop no ano passado, pode ser? É esse vídeo aqui que mostra um monte de gente. Deve ser muito massa, velho. Deve ser muito massa ter um cara pra te proteger, assim, meio que um gigante pra você segurar na mão dele, assim, e ficar olhando, esse cara me protege de tudo. Não deve? Eu não tive isso. Assim, o tempo todo que eu vejo esses vídeos, eu fico... É óbvio que eu quero ser pras minhas filhas o que eu não tive, né? Então, eu não preciso ler, sei lá, Freud pra explicar que eu quero ser para elas tudo que eu não tive. Assim, deve ser muito massa deitar num barrigão gigante, peludo, saca? Um gigante, você deita em cima num sábado de tarde no sofá. E eu quero ser essa pessoa para elas. E aí eu comecei a notar essas histórias. O primeiro texto do livro fala sobre exatamente isso, guardar essas histórias. Algumas histórias eu registro em desenhos, outras em textos. Eu quero me lembrar para sempre que a minha filha me acorda com beijos, a Anitta. Quando eu estou de aniversário, ela faz o meu café da manhã. Ela conversa por horas nas viagens mais longas, não cala a boca. E ela toma sorvete bem devagarzinho, que é para durar mais. A minha filha mais nova... uma coisa que eu adoro na Anitta também é que quando ela chega em casa, ela não toca a campainha. Ela fica cantando na porta, até alguém abrir. Então a gente ouve uma musiquinha, abre, ela cantando. Muito massa. A menorzinha tem 4 anos, chama Aurora, e ela dorme tarde demais quando eu estou cansado, ela quer colo quando as minhas 2 mãos estão ocupadas, ela grita se eu não faço exatamente o que ela quer, na hora que ela quer. Ela faz xixi nas camas de hotel, faz cocô no meio da sala. Ela é péssima. E ela gosta sempre de estar segurando alguma coisa. Normalmente, quando ela era bem pequenininha, ela gostava de segurar uma escova de dente, que às vezes estava esfregando no chão, às vezes na gengiva, às vezes no chão, às vezes na gengiva. Cada historinha dessa é um presentinho que eles nos dão, assim, é um presente para você criar uma biografia familiar fantástica, cheia de ensinamento, cheia de história. Porque eu aprendo muito com elas. A gente fica o tempo todo achando que tem que ensinar as crianças. Cara, eu aprendo muito com elas me falam coisas muito legais. A Anitta, quando tinha 5 anos, ela falou assim: pai, eu também quero casar. E eu falei: filha, você tem 5 anos, por que você quer casar? Ela falou: porque eu também quero mandar em alguém, pai. A Anitta é uma figura, é essa figura aqui. Ela tem 11 anos, ela é muito massa, ela é muito irada, ela é mega cerebral e ela nunca acreditou em nada.
Nunca acreditou em Papai Noel. Quando caiu o primeiro dente dela, eu falei assim, põe debaixo do travesseiro dela, beleza. Ela botou, eu tirei, botei R$1. E aí no outro dia ela acordou e falou, pai, só isso aqui? Ela não acreditou em momento algum que existia a fada do dente, ela só estava querendo meu dinheiro, tá ligado? Ela não tem nenhuma, tipo assim, ela não acredita em Papai Noel, em lobo mau, ela é super cerebral, ela é super analítica, ela está o tempo todo falando coisas que me ensinam, sabe? E a outra, a Aurora, não, ela acredita em tudo. A Aurora de 4 anos, ela tipo, é deslumbrada, acredita em todas as coisas. Mas é muito maneiro, assim, lidar com essas questões de filho. Eu garanto que todo mundo que é pai aqui tem 1000 histórias, né? Do tipo, a hora que chegou de falar de sexo pra Anitta, é difícil você falar de sexo pra sua filha e tal, e a gente explicou mais ou menos o que era, e ela virou pra mim e falou assim, ui, quer dizer então que você e a mamãe transaram 2 vezes? Porque a gente tem 2 filhas, saca? Então ela pensou, é pra fazer criança, então vocês transaram só 2 vezes. E eu falei, a gente transou 2 vezes, é verdade. E enfim, é muito massa conversar com uma pessoa assim. E ela foi tendo várias percepções ao longo dessa pequena vida dela, de 11 anos. Mas uma das percepções dela que ela adquiriu foi uma percepção feminista. A gente foi na Fátima Bernardes e ela meio que me surpreendeu no ano passado. Olha o que ela falou. Essa fase já é uma feminista de azul, né, Anitta? Mas eu acho que assim, tem a fase, quando tu é pequena, tu gosta de rosa e roxo. Mas depois, quando tu cresce, tu pensa, pô, que porcaria, isso é uma coisa machista. Sou machista. E aí você vira, né? Por exemplo, hoje eu tô de azul, eu não gosto de rosa. Não sei se ela tá assistindo muito GNT, mas ela é extremamente feminista de um dia pro outro, cara. E esses dias ela olhando na rua, aqueles homenzinhos pra atravessar a rua verde, ela falou, pai, por que não tem uma mulher ali que fica verde na hora de atravessar na rua? Por que não tem trocador e fraldário nos banheiros dos homens? É verdade. Das mulheres. Exatamente. 10 anos pra uma pequena feminista. Por que Olha, eu tô com mais crianças, vou chamar... Por que não tem fraldário no banheiro dos homens? Eu não tinha me ligado nisso, mas eu e a Anitta, a gente tava sempre no shopping e a Aurora tava ali precisando trocar fralda e eu tinha que me virar, trocar no meio da, sei lá, da praça de alimentação. Era mega constrangedor. E a pior coisa que eu fiz uma vez foi a minha mulher falou assim, vê se não é cocô, ela tá chorando por causa do cocô. Eu, beleza, vou ver. Eu botei o dedo. No meio de um restaurante, tirei o dedo assim, meu Deus. A galera saiu correndo. Mas a gente vai aprendendo. E isso daí que ela falou, eu pensei assim, cara, é chocante, porque eu não tinha me flagrado que é um pequeno recadinho, né, para a sociedade. Homem não precisa trocar fralda. Não precisa de trocador no banheiro masculino. Aí você vai ver a licença maternidade é maior que licença paternidade. Mais um recadinho, né? Mais um recadinho, beleza. A mulher que tem que cuidar do filho, o homem não precisa estar ali naquele momento em que o filho é um bebê e tudo mais. 5 dias está bom para o homem só registrar e voltar a trabalhar. Então todas essas discussões, assim, a minha filha me provoca e eu fico meio chocado às vezes. A minha outra filha, a Aurora, ela já nasceu numa outra época. Uma época que tudo é digital. Esse aqui é o parto da Aurora. Puxa, puxa. Pequeno de, sei lá, 4, 5 anos. Não é mais ou menos assim? Não é assim? As crianças... Essa aqui é a Aurora, ela tem 4 anos hoje em dia. Ela é muito fofa, uma das coisas mais legais que eu já fiz, com certeza.
a primeira frase completa dela foi: qual a senha do Wi-Fi? Esses dias ela estava na janela, tipo, mexendo na janela assim, fazendo o sinal da pinça. Eu falei: não, Aurora, você não consegue aumentar e diminuir o mundo, a vida real, as montanhas, o sol. Não é assim, não é tudo touchscreen, não é tudo virtual, algumas coisas são reais. E essa geração é meio assim, eles estão o tempo todo me ensinando também, porque eu trabalho com rádio, com mídia, e as coisas estão mudando, certo? Quando eu falo para minha filha de 11 anos que eu trabalho na Globo e ninguém da sala dela sabe o que é Globo, é chocante e tem impacto na minha vida profissional. A Aurora, por exemplo, ela só assiste um negócio chamado Netflix. Vocês já ouviram falar nisso? Sabe o que tem no Netflix? Peppa Pig. É um negócio mágico, miraculoso, vicia, a menina fica olhando assim, é chocante. E sabe o que acontece no Netflix? Quando acaba um Peppa Pig, começa outro Peppa Pig. O sonho de todo pai tem esse sonho. Eu ponho um pote de bolacha do lado da Aurora e ela fica comendo bolacha e assistindo Peppa Pig, eterno. Eu vou viver a minha vida e fazer minhas coisas. Eu e minha mulher, a gente foi pra Europa, ficou 20 dias. Eu voltei, ela estava ainda: Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, pai. É muito bom, é mágico, mas não tem propaganda. E olha que mágico isso. A Aurora não sabia que dava para comprar coisas. Até bem pouco tempo, a gente ia no shopping, ela entrava numa loja de brinquedos, ela achava que era tipo uma biblioteca. Ela brincava e aí devolvia para a prateleira quando eu dizia que era hora de ir embora. Vamos embora, Aurora. Ah, tá bom. Arrumava. Vamos, papai. Ela não sabia que dava para comprar a parada, velho, porque não tem propaganda no Netflix. E aí a gente de vez em quando viaja, hotel, e aí tem TV aberta, aí tem TV a cabo, e aí tem propaganda. E aí ela é um anjinho assim, e do nada ela tá vendo Peppa Pig no Discovery Kids, ela olha pra mim e fala: Aaah! E eu digo: o que foi, Aurora? Peppa Pig! Eu falo: Aurora, mas tá na Peppa Pig. Não tá! Tá, Aurora, tá na... Não tá na Peppa Pig! Aurora, tá no comercial. Eu odeio comercial. A Aurora odeia o que paga as contas do papai, porque eu trabalho com mídia, publicidade, é o que paga meu salário. E ela odeia, ela não odeia marcas, ela continua adorando marcas. Ela gosta de, sei lá, de Peppa Pig, é uma marca, Netflix, essas coisinhas, né, Barbie. Ela gosta de marca, mas ela odeia interrupção publicitária, ela odeia interrupção. E olha o ensinamento da Aurora pra gente. Eu acho que todo mundo aqui virou uma Aurora, uma criança de 4 anos que não aguenta mais interrupção, não é? Quer ver? Quantos aqui adoram aqueles vídeos que passam antes do YouTube? A gente odeia aquilo. A gente odeia. A gente não aguenta 5 segundos de publicidade no YouTube. A gente já sai clicando no 5. 4. 3. 2. 1. Skip this ad. Não é assim? A gente não aguenta 5 segundos. E o senhor se lembra como era na tela quente? Tela Quente era um filme, gente, para vocês que não sabem o que é Globo, era um filme que passava segunda-feira à noite na Globo, começava na segunda-feira à noite e acabava na quarta-feira de manhã, de tanta propaganda que tinha. Quando voltava o filme, tinha que aparecer o nome do filme e a parte que tava, velho. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Era bizarro, a gente aguentava 40 minutos de propaganda. Agora ninguém aguenta 5 segundos de publicidade. A Aurora está me ensinando isso. Claro que tem que ter uma reflexão, uma discussão. Mano, será que isso é bom? Será que isso é ruim? O que eu fiz lá em casa? A gente tirou o iPad e tirou o videogame. Não tem iPad, não tem videogame. Quanto menos tecnologia lá em casa, melhor. Para melhorar o nosso dia a dia, para eu poder olhar no olho da minha filha, para a gente poder jantar junto e conversar um pouco. Porque a tecnologia é maravilhosa, o mundo vai para frente, a civilização anda para frente. Eu sou fã de tecnologia, trabalho com digital. Mas ao mesmo tempo eu sei que lá em casa isso tira tempo de qualidade entre a gente. E se a minha filha gosta de ficar no celular é porque eu gosto de ficar no celular. Uma vez a Anitta, eu estava respondendo WhatsApp, e-mail no celular, a Anitta, mais velha, ficou atrás do celular, assim, eu respondendo e-mail, e ela: pai, e eu assim, só no celular. Ela se posicionou atrás do meu celular, olhou para mim e disse: pai, para você olhar para mim, só eu ficando aqui atrás do celular. Uou! A partir de então, celularzinho no silencioso, nada de responder e-mail, nada de trabalhar, tempo de qualidade, olhando no olho do filho, conversando com ele, brincando, inventando os nossos brinquedos. A gente faz o nosso tabuleiro, então, a gente desenha ali os tabuleiros, quantas casas tem que andar, a gente faz o dado, faz o peão, cai numa casa lá, tem que saber falar japonês. É maneiro, é ensinamento, é aprendizado o tempo todo. Elas me ensinaram isso.
Não fui eu que ensinei isso para elas. O tempo todo elas estão me dando recados para que eu melhore, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja um ser humano mais maneiro e, consequentemente, possa criar esse fluxo de educação, de melhoria. A Aurora, por exemplo, ela sempre me pergunta por quê. Super ensinamento, perguntar por quê. Pai, por que eu tenho que ir para aula? Não sei, filha. Por quê? Me responde, por que vocês têm que ir para aula? Por quê? Para aprender? Eu falo para ela, para aprender, Aurora. E a Aurora fala, mas está tudo no Google. E aí, cara, o que eu vou falar para ela? Perguntar por quê? Por que eu tenho que ir para o trabalho? Às vezes ela me pergunta, por que você tem que ir para o trabalho, pai? Por que eu tenho que ir para o trabalho, velho? É uma ótima pergunta. Com a internet eu consigo trabalhar de qualquer lugar, eu poderia estar trabalhando sempre do lado dela. Por que eu tenho que sair de casa, pegar trânsito, gasolina? E assim parece maior papo socialista, mas tem um livro maneiríssimo do Ricardo Sendler, que é Virando a Própria Mesa, e ele fala isso. Você, empresário, sempre pergunta por que 3 vezes. Perguntar por que 3 vezes. Por que eu escolhi fazer isso? Eu trabalho com uma galera de startups e eles sempre me dizem, Pianjo, eu vou fazer uma startup. E aí eu pergunto, por quê? Igual a Aurora, virei a Aurora. Por que você quer fazer uma startup? Porque eu quero ficar milionário, quero ganhar bastante dinheiro. E eu pergunto de novo, por que você quer ficar milionário e ganhar bastante dinheiro? Não, porque eu quero viajar o mundo, Piangers. Então, meu amigo, você quer viajar o mundo. Você não quer abrir uma empresa. Você não quer abrir uma startup, você quer viajar o mundo. E tem outras formas de viajar o mundo que não abrindo uma empresa, que não ficando milionário. Às vezes você viaja o mundo gastando pouquíssimo dinheiro em várias funções. Então a Aurora me ensinando um monte de coisa que eu não aprenderia se não fosse pai. Esse aqui é o livro, todo desenhadinho, pá. Então ele, além de ser assim, um livro que conta histórias, é um livro que se propõe a ser uma plataforma de pais e filhos brincarem juntos, desenharem, recortarem, colar foto do pai, desenhar o pai barrigudo, pintar o livro todo. Algumas pessoas usam o livro como se fosse álbum de recordação, álbum do nascimento. As últimas páginas as pessoas usam para escrever histórias também, e guardar os seus presentinhos dos seus filhos. Algumas pessoas dão para o cachorro comer, e o livro fica irado também. E algumas pessoas usam o livro para avisar para o marido que ele vai ser pai. Então essa menina, ela foi num lançamento e ela pediu, escreve, Eduardo, você vai ser pai. Ela não estava grávida. E ela pediu para guardar, ela guardou numa gaveta lá. E aí assim que ela engravidou e conseguiu engravidar, ela deu o livro para o Eduardo e ali com a notícia. O mesmo aconteceu com a Tati. A Tati pegou o livro, escreveu, você vai ser pai, toda uma declaração e colocou o exame de gravidez no livro. E dessa forma contou para o marido que o marido ia ser pai. E aí o marido abriu o livro e achou que era um brinde, o exame de gravidez. E falou, ah, que legal, vem um brinde junto ali, que parece um negócio e tal. Não, você vai ser pai, cara! Muitas pessoas usam o livro para avisar qual é o sexo do bebê. Alguns pais que não queriam ser pais por causa do livro decidem experimentar, vamos ver o que vai acontecer. Pais adotivos na fila de espera, assim, muito emocionados com a questão do livro e com tudo que o livro discute. Alguns jovens, inclusive, fazendo dedicatórias para eles mesmos no futuro. Esse cara disse assim, Pedro, esse livro é para você mesmo, né, para mim mesmo, para que seja o melhor pai que puder para os nossos filhos. O cara está falando com ele mesmo no futuro. Esquizofrenia total, né? E muitos pais contando a experiência de ler as histórias, de anotar as histórias, de ser pai mais presente, mais participativo por conta do livro. Então eu recebo todo dia, sei lá, 5, 6 e-mails de pais e mães ao redor do Brasil. E aí tem esse comentário que eu adoro mostrar, que é um comentário no meu Instagram. A menina entrou e disse assim, Piangers, meu marido me abandonou, meu namorado me abandonou. Ele disse que era muito jovem para ser pai e eu estou criando o bebê sozinho e eu vou dar o teu livro para ele para ver o que acontece. E aí eu torce pela gente, ela falou, né, torce pela gente. Aí eu comentei, vou torcer. E aí 1 mês depois, o cara comentou na mesma foto, Piangers, vim comentar na mesma foto, obrigado, é o presente mais útil. Não tinha visto o comentário dela, papapá, muito obrigado. Aí passou uns 3 meses, o cara comentou de novo no meu Instagram, Piangers, é muito legal ser pai. Completamente apaixonado pela participação, pela presença perto do filho dele.
Então, realmente, assim, é muito massa ver como isso tem um impacto na vida de famílias e na vida das pessoas, homens e mulheres. Essas duas meninas aqui, conheci no lançamento do livro em Caxias, a Isadora e a Heloísa. A Isadora tem um probleminha, ela nasceu com um probleminha no olho, não consegue enxergar. E ela virou para mim e falou, pô Pianges, eu queria que você lesse o livro para mim. E aí, como a gente não está fazendo isso por dinheiro, a gente entregou o livro todo em áudio na internet de graça para a Isadora. Então, qualquer pessoa que, sei lá, tiver preguiça de ler, pode ouvir o livro no SoundCloud. Então, você e sua companheira estão grávidos. Você sabe que precisa comprar uma casa maior, tem que ter mais espaço para a criança, tem que ter mais um quarto no apartamento, tem que ter um berço novo, não pode ser aquele que a vizinha se dispôs a emprestar. Então, você sabe que tem que trocar aquele carro não é confortável para sua família, aquele carro não é seguro para o seu filho, tem que ter 6 airbags no mínimo, tem que vir com ar-condicionado de fábrica, coitado do bebê no verão. Pai novo, eu fiz tudo aquilo que me diziam, do apartamento maior ao carro 4 portas, depois dos quais precisei trabalhar mais para poder dar conta das prestações. Eu trabalhava mais para poder pagar a melhor creche. No supermercado, apenas a melhor fralda. Comprar a fralda mais barata significava amar menos o meu filho. Roupa do brechó nem pensar. De brinquedos caros no nosso armário está cheio. De culpa também, por ter que passar muito tempo trabalhando. O que eu aprendi é que não faz diferença nenhuma. Um apartamento grande não faz diferença, porque as crianças gostam mesmo de dormir amontoadas na cama dos pais. Um carro grande não faz diferença, porque as crianças gostam mesmo de andar de bicicleta. A melhor creche não faz diferença, se você é o último pai a buscar o seu filho. Os brinquedos mais caros e os jogos de videogame não fazem diferença. Para crianças, não há nada mais divertido do que se equilibrar no meio-fio ou andar na calçada sem pisar nos riscos. Jogar uma criança para o alto e agarrá-la antes de cair no chão. Tá aí a melhor brincadeira do mundo para qualquer pequeno. E ainda tem a vantagem de ser de graça. Enfim. E aí... Valeu, obrigado. E aí o dinheiro, porque vender livro dá um dinheirinho, não dá muito, mas dá um dinheirinho. E o dinheirinho a gente está dedicando para instituições de caridade. Então são várias instituições lá do sul do Brasil, lá de Porto Alegre, da nossa cidade, que a gente tem a oportunidade de doar dinheiro, ajudar financeiramente. Mas o mais legal é levar minhas filhas nessas instituições. Então as minhas filhas hoje elas estão vendo que a vida é mais complicada para algumas outras crianças, né? Então a Casa Menino Jesus de Praga, que vai ser beneficiada com os alimentos de vocês hoje, cuida de crianças com paralisia cerebral, crianças que estão em cadeira de roda. Tem o Gabriel lá, que ele só mexe um dedinho, e os caras deram um computador para ele conseguir se comunicar. Então ele se comunica com um software com um dedinho só. E aí o pessoal da casa perguntou para o Gabriel: o que você quer ser quando crescer, Gabriel? E o Gabriel disse: eu quero trabalhar num circo. E sabe o que elas fazem? Elas levam o Gabriel toda semana num circo, numa aula de circo, cara. Então às vezes as pessoas me dizem assim: pô, Pianges, por que não fica com dinheiro? Eu falo: cara, dinheiro, cara. Olha o impacto, olha que mágico que é a oportunidade da gente estar podendo ajudar e ao mesmo tempo dar visibilidade para algumas instituições. Outra instituição que a gente ajuda é a ACD, né? Vocês sabem, que cuida de crianças com problema de locomoção e tal. E aí eu levei a Aurora lá esses dias, né, para fazer a doação, e tal. Acabamos ficando super amigos, a gente vai lá direto. A Aurora ficou amiga de algumas crianças que passam por esse processo de fisioterapia, certo? A Aurora tem 4 anos. Ela está numa fase que ela pede colo o tempo todo, velho. Ela não está cansada para quebrar vaso, mas ela está cansada para caminhar. Caminhar 3 passos, ela fala: pai, eu quero colo. Só que depois que a gente foi na ACD, ela viu aquele monte de crianças que o sonho das crianças é caminhar. O sonho das crianças, elas estão todos os dias batalhando para conseguir caminhar com as próprias pernas. A Aurora percebeu, agora a gente caminha na calçada de mão dada. Ela vira para mim e fala assim: pai, eu tô cansado, eu quero... Não, beleza, eu consigo. Muito massa, cara, muito massa. Uma mudança na percepção dela, na minha percepção, na nossa vida. Sem dúvida o livro mudou a nossa vida. O último texto do Papai Pop 1 fala sobre como a gente não quer que acabe esse ciclo virtuoso, como a gente quer que isso continue, sei lá, para sempre, né? Ou até minha filha mais velha deixar, porque agora ela já disse que está meio constrangida com as histórias e não quer mais que eu escreva. Mas beleza, até ela deixar a gente vai publicando, gerando essa mudança social, essa discussão sobre paternidade mais presente.
E esse ano a gente está lançando o Papaya Pop 2. Mesma coisa, dá para recortar, dá para desenhar, mais histórias. Está lá atrás, inclusive para venda. E esse daqui é o vídeo que a gente usou para lançar o Papaya Pop 2 esse ano, tá bom? Vou passar para vocês. Ah, calma. Essa é a Aurora. Ela estava aprendendo a falar, tá? Ela não fala assim hoje em dia. Mas nesse vídeo a gente filmou há muito tempo, ela estava aprendendo a falar. Fala, por favor, silêncio. A Aurora vai dar o recado dela. Pode falar, Aurora. O que mais? Papai. Papai o quê? Meu herói. Papai meu herói. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me